Deixou arroz. Me solta arroz. Solta mamãe. Gostoso. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Já estamos eu e Arroz Doce, meu fiel escudeiro, um papagaio de pirata particular que eu tenho. Já estamos aqui prontos para mais um Papo com a Paty. Arroz não perde um. Vocês perdem? Arroz está sempre aqui, em todas as aulas, todos os Papo com a Paty, todas as lives, todas as entrevistas, tudo que a gente faz. Arroz está ali, ó, firme e forte. É um gatinho top. Sejam bem-vindos a mais um Papo com a Paty. Hoje nós vamos finalizar aquele nosso Dores da Alma com uma mensagem muito boa, com uma outra visão. Que nós estávamos assim, falando sempre das dores, das dificuldades, dos problemas, síndrome do ninho vazio, do luto. Falamos de muitas dores. E agora nós vamos falar do recomeço. Passei por muitas dores, tive muitas dificuldades. E agora? E agora nós vamos recomeçar. Então, está começando mais um Papo com a Paty. Eu sou Patrícia Enia, psicanalista, homeopata. E nós estamos aqui para finalizar hoje essa nossa sequência de lives, mas as lives não vão parar, gente. Toda segunda e quinta tem live. Nós vamos finalizar a nossa sequência de lives Dores da Vida. Estou eu errando o nome do trem, gente. Dores da Vida, e hoje nós vamos falar de recomeço. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, meu amigo Luiz Geraldo, quantos anos? Beijo, Luiz Geraldo. E hoje nós vamos falar de recomeço. O que é recomeço? Quando a gente começa a falar disso, a gente vai confabulando. O que é recomeço? Recomeço é o ato ou efeito de recomeçar, de começar de novo. Aí você fala, Paty, mas tem gente que vai recomeçar e tem gente que vai começar. Porque às vezes a pessoa ela não fez nada, não agiu, ficou um bocado de coisa mal resolvida na vida dela e ela precisa começar. As dicas são as mesmas. Se você quer começar ou recomeçar, as dicas são as mesmas. Eu trouxe várias para que a gente converse sobre elas. Pode deixar comentário, bota o dedinho na setinha, chama os colegas, que o papo é bom. E aí, quando é que a gente tem que recomeçar? Nós falamos nas lives anteriores exatamente sobre essa questão da síndrome do ninho vazio ou do ninho cheio, que a gente viu nas lives. Falamos da questão do luto. E falamos de várias questões muito dolorosas que nós todos passamos. E existem muitas situações que, por exemplo, nós não abordamos, mas, por exemplo, pessoas viciosas, pessoas que perderam a sua família em virtude da sua forma de agir. Então, tudo isso faz com que muitas vezes nós tenhamos tropeços na vida e que a gente fala, eu não quero mais viver assim. Ou eu não desejo mais essa vida, mas eu desejo reconstruir. E é a melhor coisa que a gente faz por nós mesmos. Então, independente do que tenha acontecido, ou se você simplesmente quer dar um up e mudar alguma coisa, vale a pena. Todos nós temos passado por muitas dores emocionais. A quarentena, propriamente, esse momento de recolhimento que nós vivemos, é o suficiente para nos desorganizar completamente em vários aspectos. Então aqui a gente já amou a quarentena, já odiou a quarentena, a gente já fez as pazes com a quarentena, nós já fizemos todo o processo que a gente podia fazer. E chega num determinado momento que você fala, bom, é aceitar, passar todo o luto disso aqui, aceitar e fazer as coisas. E como? Por quê? Porque nós vamos sair desse momento de recolhimento com várias coisas para fazer e a gente não sabe por onde começar. Nós muitas vezes não sabemos nem como vai ser a nossa vida depois. Pessoas foram demitidas, pessoas perderam suas empresas, perderam familiares, e aí? E aí eu fiquei pensando, todos os dias o universo nos dá a possibilidade de começar algo novo. Todos os dias quando o sol nasce, com os primeiros raios de sol, sabe? As possibilidades da sua vida, elas se abrem, sejam elas quais forem. Então, todos os dias, quando amanhece, é uma nova oportunidade. Só que muitos de nós, às vezes, está em depressão, às vezes está numa situação difícil e não consegue perceber esta maravilha que é
todos os dias essa oportunidade. Muita gente fala que isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Isso é maravilhoso porque todo dia você pode recomeçar, mas pode ser ruim quando a pessoa ela observa que aquilo, o dia está raiando, que é uma nova oportunidade, mas ela não consegue se movimentar. E aí é a hora de buscar ajuda. E aí é a hora de todos nós nos darmos a mão, nos ajudarmos e seguirmos juntos. E aí nós vamos começando a pensar acerca disso. Paty, como que a gente faz? Primeira coisa, encontre novos rumos. Muitas vezes nós temos que percorrer caminhos que a gente ainda não percorreu. Como assim? Você já parou na sua vida para definir assim, suas crenças, seus valores, seus princípios? Quais são os seus princípios? Vocês já pensaram nisso? Nós temos princípios que são estruturais na nossa vida. Eu tenho. Então, tem princípios que são estruturais. Que princípios são esses na sua vida? Você já parou para pensar? Muitos de nós não paramos, tá? A gente traz aquela coisa que o pai e a mãe nos deu, que é a educação que nós recebemos, a questão social, de tudo que foi sendo colocado aí no inconsciente coletivo, mas nós não estabelecemos. E quem é que estabelece para você? Se você não estabelecer quais são os seus princípios, aquilo que você acredita e aonde você quer chegar, é a vida que vai fazer isso por você. Enquanto você pode fazer por você mesmo. E quando você define quem você é, o que você quer, você tem condição de correr atrás. Como assim? Vamos supor, se você não escolhe uma profissão, vai ser a profissão que passar na frente você vai executar, que você tiver oportunidade. E às vezes você não vai ser feliz naquilo. Então muitas vezes isso precisa ser alimentado. Nós temos que alimentar desde criança. Paty, eu não fui alimentada com relação a ter uma profissão desde criança. Tudo bem. Se você não teve essa possibilidade, que tal você mesmo fazer com você? Por quê? Porque nós temos que nos amar acima de tudo. E quando nós nos amamos, nós respeitamos todos esses princípios. Então vamos lá. No que você acredita? O que é uma crença para você? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente leal. Deslealdade é uma coisa que não cabe na minha vida. Isso é uma definição que eu tomei para mim. Não foi ninguém. E quando eu estabeleço isso como um princípio, é um princípio imutável. É uma coisa que a pessoa para estar perto de mim, se eu perceber deslealdade, eu não consigo lidar com ela. Eu não consigo colocar ela dentro da minha casa para ser um amigo, qualquer coisa que seja. Isso é natural, porque é uma crença. É uma coisa para mim tão potente, tão forte, que eu não consigo, fazer diferente. Então, quais são os princípios que para você são imutáveis? Vocês já pararam para pensar? As pessoas que estão perto de você, que você convive, marido, esposa, os seus filhos, amigos, as pessoas que você escolheu para estar perto de você. Essas pessoas, elas cumprem aquilo que é basilar para você? Por quê? Porque nós não conseguimos, as coisas que mais nos faz sofrer é quando nós temos que mudar crenças estruturais, que são essas crenças. Muitas vezes o casal tá ali namorando há um tempão, mas tem algumas coisas que um quer que o outro mude, e isso não tem jeito. Olha, eu acredito em determinada coisa, isso é uma crença e eu gosto dessa crença. Eu gosto de ter a minha religiosidade. Aí o outro chega e fala, mas eu sou ateu. Eu falo, cara, eu não consigo viver sem a minha individualidade espiritual, seja ela que credo for. Essas duas pessoas, elas vão conseguir conviver? Vai precisar de muito bom senso. Então existem coisas que são estruturais. Eu, Patrícia, uma coisa estrutural para mim é a questão da ligação religiosa. Eu preciso, é uma coisa que me faz bem. Então são princípios que para mim são imutáveis. A lealdade, a questão da espiritualidade, da oração, de fazer o bem, são coisas assim potentes. Então se a pessoa está perto de mim e ela não faz isso, isso para mim vai me deixar numa situação que eu não vou conseguir lidar com isso. Então eu não consigo estabelecer pessoas para estar perto da minha vida se eu não conheço quais são as minhas crenças estruturais. E essas crenças estruturais, elas precisam ser bem firmadas. Você precisa acreditar nelas e entender
que isso te faz bem, isso te dá como estabilidade. Porque se você muda uma coisa que é estrutural, você muda o tempo todo, você está sujeito a ruir a qualquer momento. Então, coisas estruturais, não abra mão. E aí a gente começa a pensar, quais são os assuntos que fazem o seu olho brilhar? Quais são esses assuntos? Se vocês quiserem pegar papel e caneta, gente, só para pegar as dicas, eu acho que são perguntas muito importantes. Quais são os assuntos que fazem seus olhos brilharem? Se você perguntar, Paty, qual é a sua formação? Pouca gente sabe, mas eu acho que eu já falei aqui. Eu sou economista. Em determinado momento, o que fez meu olho brilhar era auxiliar o outro. Aí, o que eu fiz? Dei uma virada na minha vida. Depois dos 30. Dei uma virada na vida e falei, eu quero é isso. Isso, meu coração bate mais forte. Isso me faz vibrar. Isso me enche o peito. É isso que eu quero, que é o que eu faço hoje. Eu tive esse benefício da vida de descobrir isso com 30 e poucos anos. E fazer essa mudança mesmo depois de formada. Aí sim, fui fazer toda a formação novamente para conseguir trabalhar com o que eu trabalho hoje. Se a gente não fizer alguma coisa que faz o nosso coração bater mais forte, nós não vamos conseguir ser felizes. Nós não vamos conseguir recomeçar. O que você estaria disposto a sacrificar na sua vida para que você consiga ter o que você quer? Às vezes nós temos que sacrificar finais de semana, às vezes nós temos que sacrificar algumas amizades, às vezes nós temos que sacrificar tempo de família. O que você está disposto? E isso é importante, porque se você não está disposto a sacrificar nada, não tem como você fazer mudança. Às vezes é até alguma hora de sono. Não quer dizer que você não tem que ter um momento de descanso, mas você tem que ter um momento de dedicação. Senão você não vai conseguir fazer aquilo que você quer. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam aí pra mim. Se a sua casa estivesse pegando fogo e você pudesse pegar 3 coisas, não são pessoas, não são seus animais, 3 coisas na sua casa, o que você pegaria? O que é realmente importante para você? Gente, boa noite, muito bem-vindo, vocês que chegaram depois, César, Ivanilde, Delma, Mayumi, muito bem-vindos. O que vocês pegariam? Digita aí pra mim. Sua casa tá pegando fogo, não é pessoa, não é seu animal de estimação, não é nada disso. 3 coisas. O que você pegaria? Você não deixaria lá no fogo por nada. Se vocês tivessem que escolher. Já pensaram com relação a isso? Coloca aí pra mim. O que vocês gostariam? Eu sou a louca dos livros. Eu não ia conseguir resgatar todos os meus livros de homeopatia. Sei lá, difícil isso, né? Boa noite, Delma, seja bem-vinda. E aí a gente começa a pensar, realmente, o que é importante pra mim? Porque as pessoas, isso pra mim é óbvio, a não ser que pra algumas pessoas não seja, né? Quando eu pensei nisso, eu falei, bom, eu não tenho como ser 3, porque eu tenho 2 filhas e 7 gatos. Já deu 9. Então, as 2 filhas, não dá pra eu escolher só um dos gatos, gente. Então, sua Bíblia, pronto. É uma coisa que é estrutural pra você. Então, quando a gente começa a pensar desta forma, nós começamos a ver o que realmente importa pra nós. Eu seria a louca dos livros. Documentos, acho que só isso. Ou seja, a sua própria identidade. Porque o documento, ele só afirma quem você é. Isso são coisas importantes para que a gente pense. Porque muitas vezes nós vemos aí pessoas que perdem a casa em acidente, como é que chama? Desmoronamentos, chuvas, fogo. Então, assim, de repente, a pessoa ela fica sem nada. E aí, alguns praguejam e falam, eu perdi tudo. E tem outro tipo de personalidade que a pessoa vai falar assim, eu estou vivo, tá tudo bem.
E aí a gente pensa, qual dos dois seríamos? Porque é muito fácil falar quem tá de fora. É meio óbvio falar assim, ah não, mas é lógico que o importante é a vida. Uhum. Quando você tá lá na situação, você vai conseguir pensar nisso mesmo? Porque vem a revolta, vem um bocado de coisa, e aí a oportunidade de recomeçar. Oxe, Mayumi, uma coberta que não dorme sem. É quase uma naninha, né, Mayumi? Então é importante que a gente perceba que coisas são realmente importantes. A Tânia colocou os HDs e fotos, ou seja, as lembranças para ela são coisas muito importantes, né? Então, coisas que você pode segurar e pode levar. E aí, eu vou fazer outras reflexões. Imagine a sua melhor versão. Quem você gostaria de ser? Então, imagina, feche seus olhos e imagina. Eu gostaria de ser o profissional XYZ, atingir determinada coisa. Eu gostaria de ser uma pessoa que faz trabalho assistencial. Eu gostaria de ser uma pessoa que ganha muito dinheiro. Ou eu gostaria de ser uma pessoa que tem uma vida só tranquila, não tantas coisas. Eu gostaria de ter filhos. Eu gostaria de casar. Eu gostaria de... Quem é que você gostaria de ser? Quem não sabe quem quer ser, quando chegar lá não vai saber o que fazer. Você não delimita, você não consegue visualizar. Tem gente que fala, Paty, eu queria muito passar num concurso. Hoje uma pessoa falou isso pra mim. Aí ela falou, mas eu não consigo me ver passando no concurso. Eu não consigo me ver assumindo esse papel. Então ela não gera uma imagem positiva dentro dela de onde ela quer chegar. E isso é fundamental para que nós possamos chegar. Eu, Patrícia, gerei essa imagem que eu cheguei. E hoje? Agora eu já quero outra coisa. Agora eu já estou gerando outra imagem de outro lugar que eu quero chegar. Para que eu saiba aonde eu quero chegar. É muito engraçado que eu vejo as coisas acontecendo na minha vida hoje. Aí eu falo com a Rai, que está aqui, que é minha secretária, com a minha irmã. Eu falo, meu Deus, eu quis tanto chegar aqui, eu tô tão feliz, tão grata ao universo, a Deus, por ter atingido este patamar. E agora? Agora eu quero mais. E não é uma coisa insaciável. Quando nós geramos essa imagem de onde nós queremos chegar, nós reunimos forças, recursos, mobilizamos os nossos recursos para que a gente atinja esse objetivo. Então, assim, você vai atrás de todas as possibilidades. Então, às vezes você fala... Tem muitos terapeutas aqui, então eu vou usar esse exemplo, tá? Poderia estar relacionado às crenças, aonde você quer chegar? Claro que pode. Muitas vezes nós nos limitamos por causa das crenças. Isso é muito natural. Você quer ver uma crença muito difícil, ô César? De que se eu ganhar dinheiro, eu não vou pro céu. A gente até já falou sobre isso aqui. Então, assim, quando nós falamos uma vontade que nós temos que tirar algumas crenças, porque elas nos limitam. Que nem essa pessoa que eu estou trabalhando, e a gente está trabalhando para tirar essas crenças. Eu vejo muitos terapeutas falarem assim para mim, nossa, eu gostaria de ganhar dinheiro com terapia. Aí eu pergunto, quanto? Por quê, Paty? Porque é assim. Você não vai ganhar muito dinheiro, que nem a Raimunda colocou. Eu gostaria de ter dinheiro para matar a fome de muita gente. O que é muita gente? Então, quando nós vamos colocar uma meta ou o lugar que nós queremos chegar, gente, é uma coisa bem delineada. Gente, eu estou falando uma coisa que são vários cursos que o pessoal faz e é uma coisa muito poderosa que nós temos que fazer na nossa vida, que é criar uma imagem. Tem muito curso de PNL que coloca isso. Eu conheço muita gente dessa área que faz isso. Peguem essa dica. Se você é um terapeuta, você quer viver de terapia? De quanto você está falando? Eu lembro, quando eu comecei a trabalhar isso, esse sonho, que foi um dos primeiros cursos que eu fiz de coach há muitos anos atrás, muitos anos, mais de 10 anos, que eu fiz. E aí, a pessoa era um grande empresário, que ele fez uma sessão comigo. E ele falou assim, o quanto você gostaria... Não,
quantos clientes você gostaria de ter de terapia? Aí eu falei assim pra ele: 5 por semana tá bom. Porque eu não tinha nenhum. Tem mais de 10 anos isso. Eu só atendia de graça. Aí eu queria 5 por semana pagante. Era só isso que eu queria. Ele riu, ele falou: não, Patrícia, você tem que ter no mínimo 5 por dia. Eu ri, porque quando ele me colocou, eu não acreditei. E assim, tudo correu tão rápido que hoje, graças a Deus, é muito mais que isso. Então, assim, você começa a perceber que as coisas, elas vão tomando uma proporção, sabe? Que as coisas, elas acontecem. E aí ele me fez fechar o olho, que é o que eu gostaria que vocês fizessem. Fecha o olho e imagina vocês conseguindo atingir esse objetivo. Numera. Que nem a Raimunda falou: eu gostaria de ganhar muito dinheiro. Quanto? 500 mil? 1 milhão? Você gostaria de ganhar 20 mil por mês? 30 mil por mês? Fecha o olho, materialize. Paty, você está falando de coisa de dinheiro. Não, não é só coisa de dinheiro. Você sabe por quê? Eu, Patrícia, eu tenho minha agenda bem preenchida. E não é só com gente que paga. Tem pessoas não pagantes. Por quê? Porque a gente sempre atendeu, tá aqui a Raimunda que não me deixa mentir, que eu sempre tentei socorrer todo mundo que chegasse. E foi assim que o meu trabalho foi crescendo. Foi fazendo principalmente caridade. Foi fazendo principalmente o benefício àquelas pessoas que não podiam, inclusive, pagar. E eu sou muito grata a cada uma dessas pessoas, porque essas pessoas me deram muita experiência. E aí a gente vai tornando isso uma proporção muito maior. E muitas vezes, para que você gere o seu ciclo de abundância, você tem que doar muito. Mas você tem que doar de si. Você não tem que doar dinheiro. Você tem que doar da sua energia. E quando você doa da sua energia, você se renova. Tem coisas que as pessoas não entendem. Eu falo: não tenho medo de compartilhar conteúdo. Não tenho. Por quê? Porque conhecimento é igual a amor. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Porque é uma energia que você gera e aí o ciclo, ele se renova o tempo todo. E o tempo todo, sabe, que você compartilha conhecimento, que você compartilha atenção, que você compartilha carinho, que você compartilha respeito, que você compartilha amor, você está gerando aquilo o tempo todo e aquilo está te retroalimentando o tempo todo e mais isso cresce. Essa é uma forma de recomeçar. Essa é uma forma de você entender que a sua própria energia vai gerar a sua realidade. Qual é a realidade que você quer? Isso é muito importante. Qual é a realidade que você quer? Quando você atinge tudo que você quer, quem você quer que esteja do seu lado? Quem é que você quer que esteja do seu lado compartilhando com você das coisas que você conquistou? Quem são as pessoas realmente importantes para você? Porque isso vai fazer diferença na sua vida. Isso vai fazer com que você queira que todo mundo esteja perto de você. Você quer ver? Perguntinha: tem graça estar bem sozinho? Tem graça só você estar bem? E você olhar para o lado, seja seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos, seus funcionários, tá tudo passando aperto? Tá tudo mal? Tá tudo sofrendo? Tem graça? Para mim não tem. De verdade. Então, quando a gente é uma pessoa abundante, a gente abre a nossa energia e beneficia com a nossa energia todas essas pessoas. Paty, mas como a gente faz isso? Que seja escutando. Que seja dando uma palavra de incentivo. Que seja ajudando essa pessoa a procurar saídas. Que seja você ajudando essa pessoa a se reconstruir. Porque quando você participa junto com o outro, ajuda ele a perceber que ele pode melhorar, você também melhora. Você se reconstrói, você está se tornando um ser humano muito melhor. E as pessoas que são seres humanos muito bons, o que acontece? Vibram numa frequência tal que é altamente abundante em saúde, em paz, em abundância de quase tudo na sua vida.
Você já viu que as pessoas que são muito conectadas, assim, sempre positivas, estão sempre de alto astral, mesmo que passem algum perrengue, logo ela fala, não, para. Chorei e tal, mas vai melhorar. Já já a coisa fica boa. Essas pessoas raramente adoecem, porque elas vibram numa energia tal que vírus, bactérias e afins não os alcançam. E esse ciclo é um ciclo do bem, é o ciclo da saúde. É aonde você consegue se reinventar. É aonde você consegue ter ideias fantásticas para ajudar várias pessoas e se ajudar. Exatamente, ô César. Faz parte do ciclo do universo. Nós recebemos aquilo que damos. Nós só emanamos aquilo que nós temos. Se eu emano para vocês empatia, respeito, se eu faço isso, é porque é isso que eu tenho para dar. E aí eu vou gerando esse ciclo. Mas cada um vai fazer isso com aqueles recursos que tem. Eu vou conseguir tudo? Claro que não. Paty, como é que eu sei o que eu estou fazendo? É simples. Observe as suas escolhas diárias. Tudo que você faz no seu dia. As minhas escolhas, elas estão baseadas nesses pressupostos que eu escolhi que eu quero ser ou não? Se você quer atingir um objetivo e as suas escolhas não estão de acordo, não vai conseguir. Não adianta você virar para mim e falar, eu quero passar num concurso, mas não estuda. As suas escolhas diárias, elas estão de acordo com aquilo que você realmente quer atingir? E vou dizer, minha gente, isso não é fácil. Não é fácil. As minhas escolhas diárias estão de acordo com aquilo que eu quero atingir. E eu falo isso na medida, vocês estão vendo aqui, ó. Cadê? Tudo anotado à mão. À mão. À mão. Isso aqui tudo é para fazer uma live. E eu faço isso para as aulas, eu faço isso para as lives. Então, se eu não tenho compromisso comigo mesma de sentar, de pensar, de raciocinar, de construir para chegar aqui e ter um pensamento, sabe, concreto daquilo que eu vou falar, é vazio. É vazio. E eu falo que a pessoa que está assistindo, ela percebe se você está mentindo ou não. Agora, a minha escolha poderia ter ido fazer a unha. Falei, vou preparar minha live. A unha eu faço outro dia. Por quê? Porque é o que eu quero. É o meu compromisso. É aquilo que eu escolhi pra mim. Eu não vou deixar de me cuidar por isso. Só que isso vai fazer toda a diferença pra mim. Oi, Bruninho, tudo bem? Então, as escolhas que vocês fazem todos os dias é que demonstram onde você quer chegar. E às vezes nessa hora a gente fica tristão, porque a gente pensa assim, poxa, eu quero chegar em tal lugar, mas eu não estou agindo de acordo. O que você precisa fazer? Muda. Comece a fazer outras escolhas. Comece a mudar pequenas coisas. Se você tem que fazer mudanças pequenas, faça. Não deixe as pessoas te chamar a atenção, não. Eu brinco com a minha filha que eu falo assim, se você não gosta que eu chame sua atenção, não me dê motivo. É simples. Estabeleça para que você saiba o que você pode fazer. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se organizar. Então o que eu falo? Estabeleça metas diárias. Você não precisa estabelecer metas só de longo prazo, porque é muito longe. Estabeleça metas diárias. Eu quero passar num concurso. É mesmo? É. Então você tem que estudar tantas horas por dia. Você consegue? Eu não consigo estudar 6 horas por dia. Uma você consegue? Uma eu consigo. Então vamos estudar uma, é melhor que nada. Você não concorda comigo? Eu quero ser uma excelente terapeuta. É mesmo? É. Então você tem que começar a estudar. Quantas horas você estuda por dia? Porque um terapeuta estuda pra caramba. Tem vários aqui que são terapeutas. A gente estuda muito, são horas e horas e horas. Não tô podendo estudar. Então vamos começar. Nós da homeopatia a gente fala assim, eu vou estudar uma homeopatia por dia.
Tem gente que fala, não, uma é pouco. Tem gente aqui na live que eu sei que estuda 5 por dia. A conversa tá braba hoje, né, Bruninho? Desculpa aí. Ainda tem que estudar a doença, é verdade. E ainda tem que estudar o mecanismo psicossomático, Bruninho. Não dá para estudar só a homeopatia, não. Então, assim, você se predispõe a estudar pelo menos um item por dia. Porque senão você não vai acumular conhecimento para conseguir fazer as coisas. Aí você tem uma outra coisa para fazer, por exemplo. Você tem que atender. Ah, eu não tenho cliente. Atende de graça. No começo a gente atende de graça mesmo. E aí quando você começa a atender de graça, você começa a pegar a experiência. A pessoa que você atendeu de graça te indica alguém que paga. Opa! E aí você começa a mudar o ciclo. Por quê? Porque se você não está atendendo, por exemplo, é difícil para começar. Então você precisa girar a energia do atender. Se você não está estudando, você precisa girar a energia do estudar. Mas está na tua mão. Então estabeleça metas diárias. Por quê? Porque o dia que você conseguiu, vitória, comemore. O dia que você não conseguiu é só um dia. No outro dia tá tudo certo, você começa tudo de novo e tá tudo bem. Ultimamente estou numa jornada de estudo de 6 horas diárias. E é super pesado, não é, César? Tem gente que fala assim, fica só estudando o dia inteiro. Nossa, gente, dá até um arrepio assim, ó, que sobe assim na espinha. Faz tum! A gente fica até nervoso com um negócio desse. E é isso mesmo. Por quê? Porque 6 horas diárias de estudo, gente, é muito cansativo. Muito cansativo. A gente não consegue fazer isso numa boa e falar, não, tá tudo bem, é só estudo. É uma reclamação que eu vejo de várias pessoas que eu atendo, que estudam assim. Aí quando o pessoal fala, tem gente que estuda 8 a 10 horas por dia, gente, é muito pesado, muito pesado. E aí encontra nas reuniões de família, aí as pessoas falam assim, e aí, tá só estudando, tá trabalhando? Não. Gente, a pessoa parece, sabe, o Popeye quando vai explodir. É só os fortes entenderão, gente, só o grupo de risco vai entender quem é o Popeye pronto para explodir. Aí você fala, poxa, do jeito que é puxado para estudar, é só estudar? É muito pesado, é muito pesado. Eu atendo às vezes o dia todo, não me cansa tanto quando eu tiro o dia para estudar de manhã até de tarde. A hora que chega no final do dia, minha cabeça está moída. Se eu tivesse atendido, estava muito mais descansada. Mas é assim que a gente arregaça a manga e recomeça. É assim que a gente coloca a energia para mudar. E aí a gente tem que estabelecer metas realistas. Não adianta você chegar e falar assim, eu vou conseguir de cara, por exemplo, estudar tantas horas por dia. Não, vai dentro da sua realidade. Eu queria muito conseguir fazer uma dieta ultra super restritiva. Você está pronto para isso? Não. Então faz o que você está pronto. Porque se você estabelece uma meta inatingível, a sua chance de frustração é gigante. E quanto mais você se frustra, mais sua autoestima baixa e menos você vai ter condição de atingir aquilo. Então estabeleça metas menores, médio e longo prazo. Porque conforme você vai cumprindo essas metas menores, você vai ver se o plano de longo prazo vai dar certo ou não. Porque se não der, meu amor, o leme está na tua mão. Você muda a direção do negócio e resolve. E é muito difícil nós estabelecermos, por exemplo, metas de curto, médio e longo prazo. Algumas pessoas que eu trabalhei, por exemplo, com emagrecimento, a gente falava muito isso. A pessoa chegava lá e eu falava, quanto você quer emagrecer? Chegou uma pessoa e falou pra mim, 40 quilos. Falei, 40 quilos é uma pessoa, né, gente? 40 quilos é bastante. Aí eu falei, em quanto tempo? A pessoa virou pra mim e falou, 6 meses. Aí eu falei, olha só, vamos fazer uma conta básica. Vou fazer a conta aqui pra vocês. 40 quilos dividido por 6 são quase 6,5 kg por mês. O primeiro mês consegue, o segundo consegue, do terceiro para frente o negócio começa a apertar. Se eu dividir isso aqui por 7 dias, eu estou dizendo da pessoa emagrecer quase que 1 quilo por dia.
É fácil emagrecer 1 quilo por dia, gente? Põe joinha pra mim, assim ou não? Como é que a pessoa me chega pra falar pra emagrecer 40 quilos em 6 meses? É uma meta irreal. Eu virei pra pessoa e falei assim, vamos mudar essa meta? Não, mas eu preciso emagrecer 40 quilos. Tudo bem, 1 ano. Redividimos. Era quase meio quilo por dia. Mas, como era uma pessoa muito obesa, eu falei, no começo você vai emagrecer até mais que isso. Colocamos a meta diária. Aí a meta semanal, a meta mensal. Para aí sim a gente chegar lá no final. Mas olha como é complicado. A pessoa não queria, quando ele começou a cumprir, que ele viu nas primeiras semanas, que ele viu que a coisa ia ser complicada, não tem metabolismo que suporte, é verdade. É verdade. Então, assim, a probabilidade de frustração é altíssima. Eu falei pra ele, olha, nós vamos começar desse jeito aqui. Olha que o emagrecimento no começo, quando ele destrava, a pessoa muito obesa, ela emagrece bem rápido os primeiros quilos. Depois fica difícil. Mas esse exemplo eu acho ele fantástico pra gente ver nas metas, as metas da nossa vida. Então você tem que começar com metas menores, médias e longo prazo. Isso é pra tudo, gente. A pessoa vai estudar. Eu vou estudar 1 hora por dia. Daqui 1 semana eu coloco mais 1 hora. Daí mais 1 semana eu coloco mais 1 hora. E aí você vai conseguindo estabelecer essas possibilidades. E às vezes você vai conseguir estudar. Vamos supor que você já trabalha o dia todo e ainda precisa se dedicar ao estudo. Muitas vezes você vai conseguir estudar 2 horas por dia, no máximo 3. E vai ter que ser com qualidade. E a gente precisa readequar o seu horário para isso. E aí a gente começa num outro processo. Para você se reinventar, para você recomeçar, muita coisa você vai precisar abstrair. Muita coisa você vai precisar deixar de lado. Para eu conseguir montar, por exemplo, os meus cursos, tem muita gente que está aqui e sabe disso. Quantos finais de semana eu trabalhei? Quantas noites eu trabalhei? Quantas vezes eu acordei 4, 5 da manhã para conseguir fazer as minhas aulas sem ter interrupção. Porque aí a mente vai embora, eu consigo completar um raciocínio. Então, assim, é um processo. Nós vamos abdicar de alguma coisa. Então, é complicado mesmo. Só que se nós queremos atingir o objetivo, arregace as mangas e faça alguma coisa diferente. Porque se você agir da mesma forma, você não vai atingir. Muitas pessoas, às vezes, lá na época já de aposentar, ou tá perto da aposentadoria, mas não aposentou ainda, quer fazer uma transição de carreira. Faça. Comece a alimentar a sua mente para que você fique ativo até a hora de você aposentar. E assim, no momento que você aposentar, você já fez a sua transição. Você tem ali a sua segurança da aposentadoria e vai poder exercer uma coisa que você sempre quis. E eu acho isso maravilhoso. O que nós não podemos é estacionar. O pior lugar do mundo chama-se zona de conforto. Nesse lugar você não cresce. Porque se você não tem necessidade, se você não tem sonhos, se você não tem desejos, muito provavelmente você está na zona de conforto. E a zona de conforto é onde você sobrevive. E você está muito satisfeito de sobreviver. Eu, Patrícia, não estou satisfeita de sobreviver. Eu quero mais. É ambição? Não. Não é ambição. Se hoje eu estou aqui falando para 20 pessoas, se num curso eu falo para 40, se numa aula já fiz para 300, 400 pessoas, por que é que eu não posso divulgar esse conhecimento para mais pessoas? É por dinheiro? Não. O dinheiro, ele é consequência. O que é que faz diferença? Eu perceber quando uma pessoa vira para mim e fala assim, Paty, tal coisa mudou a minha visão. Tal coisa salvou a minha vida. Tal situação, tal remédio que você me passou, mudou a forma como eu olho para o fulano. Me tirou do luto. Me ajudou a resolver um problema. Me tirou um trauma. Não tem preço um negócio desse, gente. Não tem preço. E aí eu volto lá no comecinho da live. Qual é o propósito da sua vida?
Porque quando a gente tem propósito, você vai atrás daquilo que você quer. O César colocou pra gente, a zona de conforto tem a ver com medo? Sim. Ela tem a ver com medo. Porque muitas vezes você sabe que dali você não desce. Mas quando você vai sair da zona de conforto para fazer algo a mais, que você vai ousar, o que vai acontecer? Você vai correr o risco de se decepcionar. Você corre o risco de frustrar. E eu vou lhe dizer, a frustração, ela te ensina muito. Muito. Paty, você já se frustrou? Assim, ó. Mas todas as vezes, com a frustração, eu cresci. Eu falei, eu não vou usar isso para me rebaixar. Para mim é só mais uma oportunidade de aprender e saber que daquele jeito eu não faço mais, mas eu faço de outro. Você pode usar as coisas que chegam para você, sabe, para te afundar, ou para você ir lá, usar aquilo como um combustível, um motor, para ir lá e fazer diferente. Então, é muito importante. Bruninho, Paty, prefiro aumentar a capacidade mental para o esforço ficar menor. Massa! Cada um vai ter um jeito de fazer, Bruninho, e eu acho que é assim mesmo. Hoje em dia, minha mãe sempre falava, gente, vocês devem pensar assim, a mãe dessa menina é um negócio fora de série, e é mesmo. Ela sempre falava assim, se você não trabalhar com a cabeça, o corpo não vai aguentar carregar a carroça. Então, vocês botam a cabeça para funcionar. Então, ela sempre falava isso, Bruninho, e é exatamente isso. Quando você para, planeja, faz, vai, volta, sei que, mas tem que ousar. A gente tem que ter alguma coisa que você coloque. Para mim, o difícil é descobrir qual novo caminho a seguir. O Bruninho já deu a dica aí, Tati. Olhe para os seus antepassados, e é verdade. Muitas vezes nós estamos muito apegados aos nossos antepassados. Então, muitas vezes nós estamos aí honrando coisas que nem são nossas. E carregar o peso dos nossos antepassados é muito ruim, porque a gente não consegue liberar para que possamos ir. Lembra daquele texto, Tati, que eu sei que você leu, que eu postei, do Gibran Khalil. Então, assim, muitas vezes os nossos antepassados, eles querem nos prender com promessas, com juramentos, com situações que eles trouxeram. Então, comece se libertando deles. Vai fazendo o Ho'oponopono para os seus antepassados. Tem uma oração linda aos antepassados, que depois eu marco você, que é maravilhosa, para que você deixe os antepassados com os problemas, os traumas, as promessas que eles fizeram. Perdoo, agradeço, pego o seu conhecimento, mas eu decido seguir. Então não é falta de honrar. Você honra, reverencia, mas segue. Porque aí você está grudado nas suas raízes. Por isso que o Bruninho falou que é a questão dos antepassados. Então você está muito apegado às suas raízes. E você para usar, para você sair da zona de conforto, é muito difícil. Então, mas nós precisamos. É aí onde eu falo, feche seus olhos e imagina você fazendo alguma coisa. Faça dentro da sua meditação diária. Feche os seus olhos e forme a imagem que você quer de você. Porque se você não fizer isso, você nunca vai saber aonde você quer chegar. E para que você chegue, você precisa ter uma imagem para você buscar. Ou você tem que conhecer uma pessoa que já fez. Para que você vá lá e pergunte. Por isso que muitas vezes eu vejo muita gente da homeopatia me perguntando: Paty, como é que você faz quando o assunto é assim? Eu respondo sempre, todo mundo sabe, eu posso até demorar, mas eu respondo todo mundo. Então muitas vezes pergunta, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E eu vou dando sempre a dica. Eu não gosto de dar a resposta pronta, porque eu quero que a pessoa busque, porque eu acho que isso faz crescer. Então assim, é muito importante você fazer isso. Porque aí você vai percorrendo o caminho e aprendendo como lidar com aquilo. E eu acho isso maravilhoso. Coisas importantes que nós precisamos fazer. Mesmo dentro dessas buscas, ter momentos de diversão. Você precisa rir. Quando nós estamos muito sisudos, procurando muito uma coisa, aquilo pesa
E aí sua vibração abaixa, abaixa, abaixa. Enquanto quando você faz isso, mas você tem momentos de alegria, você ri, você se diverte. No meu caso tá aqui os meus... Eu tô atendendo e tem um gordinho aqui atrás de mim. Então assim, nós temos momentos onde a gente sai completamente dessa coisa sisuda. São ilhas, eu chamo de ilhas onde a nossa cabeça descansa. Então, seja brincar com o filho, seja brincar com seu animalzinho de estimação, seja dar uma volta, assistir um filme de comédia, assistir um desenho, sair para rir um pouquinho, tomar um sol na cara, agora de máscara vai ficar, né? Com a marquinha. Então, seja o que você for fazer, você tem que ter momentos de refresco, de descanso. Porque isso vai te habilitar a esvaziar um pouco a cabeça e melhorar o seu raciocínio. Se nós ficarmos só atrás de um objetivo, a gente vai começar a ficar cego a todas as outras coisas. Quantas vezes já aconteceu isso muito comigo? Eu fiquei ali em cima de procurando uma homeopatia para algum problema de alguém e parece que a gente vai ficando assim, ó. Aí eu pegava um livro, 2, 3, 10, eu tenho livro pra caramba. E eu pegava, dormia com os livros, não achava. Aí eu falava, quer saber? Vou dar uma volta no parque. Largava tudo e ia dar uma volta no parque. Tomava o sol, via os cachorros brincando, dava uma volta, parará. Voltava até uma subida miserável para chegar aqui em casa, gente. Quando eu venho do parque, é uma subida... E aí, quando eu às vezes estava chegando em casa, tomava aquele banho, tomava aguinha, tomava um banho, tá, a hora que eu sentava, eu falava, tá, vamos lá. Qual que era o problema mesmo? A resposta vinha assim, ó. Pum! Ou seja, ela estava aqui o tempo inteiro, mas o meu nível de concentração e esgotamento não me deixava perceber. Então, tenha momentos de refresco, tenha momentos de descanso, aonde você consegue sair um pouquinho e depois voltar. Esse momento de descanso, gente, pode ser o tomar um café olhando pro tempo. Pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser o respirar ali na janela e prestar atenção no povo passeando na rua. Mude o foco, porque quando você muda o foco, que você volta, você já volta com outra cabeça. Nós nos modificamos muito rápido, nós somos seres dinâmicos demais. E se você está numa energia assim muito concentrado, de vez em quando você precisa tirar a concentração para depois voltar. Isso vai lhe ajudar muito a atingir seus objetivos. Isso é maravilhoso. Outra dica bacana, arrume o seu ambiente. Ambiente muito bagunçado, ambiente muito cheio de coisas, ele não deixa a energia fluir. Eu tô de castigo aqui que eu me coloquei nesse final de semana para arrumar um ambiente ali da minha casa. Porque quando eu desmanchei o consultório, eu deixei um bocado de caixa. Aquilo me incomoda, que eu chego ali, eu não gosto de olhar isso. Então, assim, arrume o ambiente. Se tiver que doar coisas, doe. Se você tiver que jogar coisas, jogue. Mas não fique acumulando. Coisas muito acumuladas, coisas encaixotadas, coisas bagunçadas, vão deixar o seu ambiente com a energia muito travada. E quando você está olhando para aquela bagunça, parece que a sua cabeça está daquele jeito, porque está refletindo quem você está interiormente. Então, se você quer fazer algumas mudanças, arrume os seus ambientes. Doe o que você tiver que doar. Jogue fora o que tiver que jogar. Guarde o que tiver que guardar, de forma organizada. De forma onde você olha para as coisas e elas fluem. Isso é muito importante, porque se você não consegue fazer esse movimento, sabe, você fica com a energia parada. Isso, Feng Shui neles. Eu não entendo muito de Feng Shui não, mas eu sei que funciona pra caramba. Eu sei que é um estudo assim muito complexo, mas uma das coisas basilares do Feng Shui, por exemplo, não é, Bruninho? Se eu estiver errado, pode me corrigir, eu não me importo. É não deixar coisas encaixotadas, bagunçadas, coisas velhas, quebradas. Isso, Tati, flores em casa, é mesmo. Da última vez você até me falou das flores. Eu amo. Eu tenho muita planta em casa. Então, assim, é muito importante a gente fazer isso. Bagunça adoece mesmo. Poxa, Bruninho, parabéns. Reformou sua casa com Feng Shui. Quando acabar a pandemia, eu quero te visitar. Só pra eu ver como é isso. Mas bagunça adoece mesmo, gente, porque a energia é parada. E nós, dentro de casa o tempo inteiro. Nessa questão de pandemia, muitos de nós trabalhando em casa. E com bagunça ainda, não dá. Levante, arrume sua cama. Eu faço isso todos os dias.
No meu caso, eu, além de arrumar, eu tenho que limpar, né? Porque eu tenho 4 saquinhos de pelo que dormem comigo, eu tenho que tirar os pelos todos os dias. Então, quando você faz esse tipo de coisa, a sua vida ela vai fluindo. No dia que a casa tá bagunçada, que às vezes eu passei o tempo inteiro dando aula e tal, que eu olho pra casa e falo, meu Deus, que caos. Aí eu tenho que ir lá, me organizar, arrumar tudo pra conseguir fazer as coisas. Isso é básico. Não quer dizer que a casa não bagunça, não. Bagunça, gente. Todos nós somos normais, mas nós temos que ter um momento de organizar. Assim como nós vamos fazer com as nossas ideias. Então, vou fazer aí recapitulando. Faltam 10 minutinhos para acabar a nossa live. A regra do desapego, não acumula. Doa, doar é divino. Exatamente isso, Simone. Exatamente isso. E outro, é essa questão que eu estava falando mais no início, mais no meio da live, de quando você doa, quando você faz, quando você joga para o universo, retorna. É o tempo todo, isso é com tudo, gente. Vocês já viram aquelas pessoas que, com questão de conhecimento, as pessoas falam assim, não ensina. Não ensina porque senão a pessoa vai saber como você faz. Gente, tem lugar para todo mundo. Todo mundo. E se a outra pessoa com aquele conhecimento fizer algo melhor e beneficiar mais pessoas, não tá bom? É maravilhoso. Então assim, doar objetos para o novo chegar. Exatamente. A gente tem que fazer isso. O meu apego é muito pequeno. Minha mãe morre de raiva. Ela fala, minha filha, você não chega a não valorizar as coisas. Eu falo, mãe, alguém vai usar isso aqui. Tá bom, deixa aí. Tá tudo certo. Já falta 9 minutinhos para acabar. Então, assim, quando a gente faz esse ciclo, a gente começa a liberar as velhas energias para o novo chegar. Quando a gente estabelece quem a gente quer ser, quais são os nossos princípios básicos. Gente, eu bato nisso. Existem princípios estruturais que você não muda. Sabe, tem coisas que são muito importantes para você. Valorize. Porque isso é a formação do seu caráter, da sua personalidade. E aí você precisa estabelecer metas, pequenas, médias e grandes. E aí eu vou dar o pulo do gato, que eu falo que é das coisas que mais melhora a todos nós, como seres humanos, como profissionais, em todos os aspectos. Faça trabalho assistencial. Seja ele qual for, independe de religião. Faça trabalho assistencial. Quando você faz trabalho assistencial, o seu olhar acerca da vida muda. Mas muda mesmo. O trabalho assistencial não é dar dinheiro. Não é simplesmente chegar lá, entregar alguma coisa e ir embora, não. Trabalho assistencial é arregaçar a manguinha, seja lá picar batatinha, seja lá conversar com o pessoal, seja colocar uma coisa e distribuir, seja você recolher as coisas, né? Vamos recolher agasalho e tudo mais e levar para determinado lugar. Faça trabalho assistencial. Isso é movimento de vida. Quando você trabalha pela vida de alguém, você está trabalhando pela própria vida. A gente pode pensar que isso é piegas, é da boca para fora, mas não é. Não é mesmo. A Tati colocou que é a pegada da roupa dos filhos, que já devia ter doado. Separei no final de semana com a ajuda da minha mãe. Ainda falta um limpo em algumas gavetas. Tati, aconteceu uma coisa muito legal comigo. Que eu tive uma filha. E aí quando eu tava doando já as coisas, aí eu engravidei de novo. Aí eu falei, não, vamos ver se é a menina que usa as mesmas roupas. E foi isso que eu fiz. Quando a segunda, eu já falei, não, vou ter só 2 filhos. Quando a segunda já chegou numa idade que ia doando, eu doei tudo. Eu guardei assim, ó, um vestidinho, a roupinha da saída de maternidade, guardei as 3, 4 pecinhas de roupa, só. Um sapatinho, que eu sou louca com sapato, acho que coisa mais bonitinha. Guardei coisas muito pontuais. E eu doei tudo. Você sabe qual foi a minha maior alegria? Tá aqui a Raimunda que não me deixa mentir. A filha dela foi criada com o enxoval das minhas filhas, graças a Deus. As irmãs dela, depois a gente ainda partiu esse enxoval. E assim, sem brincadeira, foram umas 6 crianças ou mais que foram beneficiadas, porque ia passando de uma para outra. E era muita coisa realmente.
E aí, a gente ia dividindo, ela falava, vou doar. Eu falei, doa. E aí várias crianças se beneficiaram. E isso é uma alegria imensa. Imensa mesmo. Então o que eu tenho das meninas guardadas são as pecinhas pontuais. Eu guardei assim, 4 ou 5 de cada uma e é só. Se doar para o outro e conversar sobre a vida do outro. Exatamente, Sil. Porque é isso, você doa o que é seu. Você conversa, olha no olho. Esses dias eu estava no supermercado e um rapaz chegou descalço e falou, dona, você pode me comprar uma cesta básica? Aí eu falei, você tá precisando muito de uma cesta básica? Aí ele encheu o olho d'água e falou, tô. Falei, tá bom, eu te dou uma cesta básica. Aí ele ficou todo alegre, ficou lá me esperando com a cesta na mão para passar. Eu falei, meu Deus, o que é uma cesta básica para mim hoje? Graças a Deus eu posso doar. Mas assim, eu não fui lá na instituição, na hora que ele me pediu, que eu olhei nos olhos dele, eu falei, isso vai te ajudar? E ele falou, vai sim senhora, encheu o olho d'água. Eu falei, tá bom meu filho. Então assim, é a hora que a gente... Eu não quis dar só a cesta. Eu quis dizer pra ele assim, nós somos iguais. Se vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra mim. Então, são essas coisas que nos enobrecem. Sabe? Essas coisas que fazem a gente ser feliz. A Rai tá colocando que eu doei até o berço. Eu doei tudo mesmo. Carrinho, berço, tudo. Tudo. Não tem apego com nada disso, gente. Isso é tudo... As coisas nos servem. Eu não sou escrava das coisas. Isso é uma decisão, é um princípio pra mim. E pra você? Qual que é seu princípio? Então, assim, doa. Depois, se você ficar sabendo que as outras crianças se beneficiaram, o pessoal manda foto, às vezes, tão bonitinha. Você vê outro bebê vestido naquela roupinha. É gostoso demais, Tati, ó. Entrega. Nada é da gente, a gente não possui nada, não. É tudo transitório. Tudo vai fluir por nós. Pessoal, quero agradecer demais vocês por esse momentinho aqui que a gente teve de reflexão, que passa assim, né? Passa muito rápido. Quero agradecer a cada um de vocês que a gente encerrou hoje essa sequência de lives que foi Dores da Vida. Paty, como posso ajudar outra pessoa a desapegar? Dando exemplos. Dando exemplos e começando a questionar a pessoa. Isso vai te servir para quê? Você ainda vai precisar? Isso está parando a sua vida. Vai dando exemplos, vai mostrando exemplos. É a melhor forma. Gratidão a cada um de vocês. Que a energia do bem, essa energia, sabe, de alegria, de compartilhar, de falar de coisas boas, possa entrar dentro da casa de cada um de vocês. Que vocês possam ser tocados para fazer alguma coisa de bom para vocês e para as outras pessoas que estão perto. E na quinta-feira estaremos aqui, firmes e fortes. E vou ver se eu convido aqui uma das pessoas que estão na lista para que a gente bata um papo gostoso. Beijo da Paty. Beijo do arroz. Tá aqui. E até quinta-feira. Muitos coraçõezinhos para vocês também. Beijo no coração. Gratidão, viu? Beijo e até o próximo Papo com a Paty. Estaremos aqui quinta-feira juntos. Tchau.